Ana, deixa eu aproveitar e chamar aqui o nosso convidado, que está aqui já, o Carlos Mink, né? A Mel está chamando ele. Deixa eu colocar o Mink aqui. Ele já sabe que eu sou amigo dos animais. Isso, exatamente. Chama o Mink, chama o Mink. Isso que ela está dizendo. Tudo bem, Mink? Bem-vindo. Bem-vindos vocês aqui, sempre. É um prazer estar aqui nessa tribuna democrática de alto nível. Seja bem-vindo, Mink. Olha só, aí a gente já aproveita e traz outra notícia para a gente ouvir a análise, né, política do Carlos Mink. Olha, essa matéria aqui do Yuri Ferreira conta que Bolsonaro e Valdemar estão se estranhando no que diz respeito às eleições municipais. Deixa eu trazer mais detalhes aqui para a gente poder comentar. É uma matéria, como eu já disse, do Yuri Ferreira, foi feita a partir de um levantamento do jornal O Globo, que explicou, deixou explícita uma disputa interna no PL, o Partido Liberal do ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro. Nas eleições municipais, existe um racha claro entre novos aliados escolhidos por Valdemar e figuras mais radicais, ligadas mais intimamente ao bolsonarismo. O grande exemplo é São Paulo, em que Valdemar da Costa Neto implementou um acordo com o atual prefeito, Ricardo Nunes, do MDB, mas tem o apoio da base da extrema-direita, que pende cada vez mais para Pablo Marçal. Bolsonaro não apoia publicamente o coach evangélico, que é o Marçal, mas sua base eleitoral e alguns de seus aliados mais próximos já têm abandonado o barco de Nunes. E, além disso, em outras cidades do estado, Valdemar e Bolsonaro também divergem abertamente sobre os candidatos. Em Guarulhos, o inelegível apoia Jorge Wilson, do Republicanos, e Valdemar aposta em Lucas Sanches, que é do PL. Outros conflitos são desenhados em Ilhabela e São Bernardo do Campo. Além disso, a aliança do PL com alguns partidos de esquerda em coligações de cidades do interior e a movimentação do partido para o centro tem desagradado os mais extremistas dentro do partido, que prega uma divisão clara entre a ala bolsonarista e a ala mais tradicional da política. Aí eu gostaria de perguntar para você, Mink, porque, assim, eu sou de Brasília, né? A gente está acostumado com a política grande em relação à política nacional, né? Uma realidade. Só que nos municípios, ali na ponta, a realidade muda. Conta um pouco para a gente dessa sua visão de como que a política municipal difere da política aqui de Brasília. Olha, boa tarde outra vez a todas e todos. Eu, antes de responder, eu quero manifestar que eu estou animado com a estratégia da esquerda e da centro-esquerda dessa vez. Na última eleição para a prefeitura, nas capitais, por exemplo, o PT não elegeu um prefeito nas capitais. Correu mal. E dessa vez, tanto o PT quanto o PSB, o PSOL e vários outros, nós estamos com uma postura de tentar apoiar aqueles que têm mais viabilidade, né? Incluindo o centro-esquerda e até o centro, como é o caso do Rio de Janeiro com o Eduardo Paes. E em várias capitais se fizeram coligações. Então, eu acho que, sem querer ser triunfalista, a esquerda e a centro-esquerda, nós vamos ganhar muito mais capitais e cidades importantes do que na eleição anterior de 2020. Mas agora, indo ao ponto que foi levantado dessas divergências entre Bolsovírus e o Valdemar. Bom, vamos voltar um pouquinho de nada para trás. O Valdemar é um político tradicional, de direita, de centro-direita, fisiológico, sempre foi, então sempre vai vendo o interesse do partido, faz as coligações, etc. O Bolsonaro e sua família têm, por um lado, uma ideologia completamente militarizada, tanto é que sempre que ele pode, ele impõe um coronel, um comandante da PM como candidato ou para vice, e o outro interesse é ligado à família, pessoas ligadas à famiglícia, né?
dele e dos filhos. Então, esses interesses não podem convergir sempre, porque a origem deles e a filosofia do Valdemar e do Bolsovírus tem pontos comuns, né? Da direita, contra Lula, contra a esquerda, mas tem vários pontos diferentes. Esses exemplos que foram dados, e há vários outros, aqui no Rio há várias outras divergências, em Angra dos Reis, em Búzios, em outras localidades, eu acompanho também a política local. E aí mostra que o Bolsovírus nunca vai estar à vontade em nenhum partido que não seja a própria família dele, né? E os dogmas dele. Então, eu acho muito bem que eles divirjam, e eu quero mais é que eles briguem mesmo, porque eles representam uma escória da política brasileira. Eles foram uma escória no combate ao Covid, foram uma escória na questão ambiental, né? E agora estão querendo passar. Apoiaram mais ou menos abertamente, o Bolsovírus mais abertamente, o Valdemar um pouquinho mais encobertamente, o golpe do 8 de janeiro, e agora estão com esse projeto asqueroso de anistia aos golpistas, estão até condicionando no Senado, por exemplo, apoio ao candidato que apoiar a anistia aos golpistas. Então, eu acho que é um bom momento da gente mostrar esse passado, esses crimes e essa cara da direita extrema e da direita bolsonarista, que, além de extrema, é esse lixo não reciclável que nós sabemos, e vamos pelo nosso caminho de fazer boas alianças e conquistar muitas prefeituras com um programa de centro-esquerda, de esquerda, ambiental também, sustentável e, sobretudo, olhando a população, olhando a habitação, olhando o emprego e não ficando nessas disputas quem vai botar o coronel ou quem vai botar o corrupto da região mais ligado a uma milícia daqui ou uma milícia dali. Eu quero que eles explodam, para dizer a verdade. Yara, deixa eu trazer uma notícia aqui, trazer aquela primeira notícia, a notícia principal aqui que eu escolhi para a live, que eu publiquei no cafezinho sobre a falsificação de carteira de vacina do Bolsonaro, que eu tive acesso a alguns prints, alguns detalhes do relatório da Polícia Federal, Mink, que mostra que o Bolsonaro, ele ordenou, ele deu uma ordem direta para o Mauro Cid falsificar a carteira dele e da filha dele, filha mais nova do Bolsonaro. E o Mauro Cid, a partir daí, começou um processo, ele virou além de organizar roubo de joias, né, ele tinha esses talentos também. Ele organizou a falsificação de vacina junto à prefeitura de Caxias. É uma coisa impressionante, Mick. Todo mundo falsificou lá em Caxias. O prefeito Washington Reis está no relatório, o irmão dele também, Reis, deputado, sobrenome Reis. Aquele segurança do Bolsonaro famoso, que aparecia sempre no cercadinho. Bota a foto de novo dele aí, por favor, Gui, para o pessoal lembrar. Que é o Max Guilherme. Está aí, também pediu para o Mauro Cid. Todo mundo que queria falsificar a vacina pediu para o Mauro Cid. E o Mauro Cid, em poucas horas, ele não fazia nada, né? O Mauro Cid ele só fazia isso, roubar joia e falsificar certificado de vacina. Esse é o trabalho do Mauro Cid. Falsificou para esse cara aí também, Max Guilherme. Porque era o pessoal que queria viajar para os Estados Unidos. Pode tirar, Gui. Pode tirar, pode voltar no nosso rosto. O pessoal queria viajar para os Estados Unidos, então todo mundo falsificou. Aí a polícia tem tudo. Tudo. Tem os prints, tem as conversas. Né? O Mauro Cid, ele recebia o pedido, o cara falava, eu não sou vacinado. Aí o Mauro Cid, minutos depois, mandava o certificado para o cara. Para o cara poder imprimir, para o cara poder viajar com o Bolsonaro. Enfim, né? O que você acha disso? Olha, eu acho que esse striptease de todas essas falsificações que você está ajudando a documentar e revelar só mostram uma podridão total, um descompromisso com as leis,
com as regras republicanas. Agora, vejam vocês, não é falsificar uma carteirinha de estudante, é o sujeito que era contra a vacina, falsifica o certificado de vacina para poder viajar, para poder aproveitar e estar dentro da lei, por exemplo, dos Estados Unidos ou de outros países que, à época, exigiam esse certificado para entrada. Então, o sujeitinho não quer dar o braço a torcer, né? E não se vacina e pede para alguém arrumar um certificado de vacina. Quer dizer, quer ter a vantagem de se vacinar sem se vacinar e poder entrar num país e monta um esquema de corrupção envolvendo prefeitura, chefe de gabinete, militares, inclusive, aquele, se não me engano, Major Ailton e vários outros nisso. Eu estou até focado na questão de Caxias. Eu entrei aqui na Justiça para tirar do cargo de secretário de Transporte o Washington Reis, que ele foi condenado por um crime ambiental e não pôde ser candidato a vice do atual governador Cláudio Castro. Eu não consegui ganhar essa ação porque caiu na mão de um juiz que não deu provimento, mas o Ministério Público recorreu. Agora, Caxias, hoje, é um foco de corrupção e de bolsonarismo e é o segundo município, maior município aqui do Rio. Não sei se vocês sabem, passou São Gonçalo, que era o segundo município. Nós, em Caxias, nós estamos articulando, o Zito é o candidato da coligação, ou melhor, da federação PT, PV, PCdoB. E nós, do PSB, temos uma candidatura do Wesley, que é um ótimo companheiro, que está apoiado também pelo PSOL e pela Rede. E eu sou um dos que estou articulando, junto com o Molon, a gente fundir essas duas candidaturas, a do Zito e do Wesley, para varrer esse clã do Washington Reis, que é um bolsonarista do pior sentido, ainda por cima, crime ambiental, e ganharmos Caxias. É uma possibilidade concreta, será uma grande vitória da esquerda e da centro-esquerda ganhar Caxias. E quanto a esse quadro pintado aí, só mostra que o problema dele não era só a questão da militarização, não é só a questão de discriminar gays, feministas, do negacionismo da vacina e da questão ambiental. São mesmo esses crimes comezinhos. É rachadinha, loja de chocolate, compra de 22 imóveis em dinheiro, e agora começa a cair a ficha, vacina falsa, esquema maior do que se pensava de venda de joias. Então, mostra uma corrupção de alto a baixo de quem se elegeu. Uma das bandeiras, combate à corrupção. Aliás, e para concluir essa questão levantada, Miguel, eu sempre digo, está na hora da esquerda retomar as bandeiras da segurança pública e do combate à corrupção, que por uma série de questões nós acabamos permitindo que a direita se apropriasse delas. Quem fez as passeatas para derrubar o Collor foi a esquerda. Me lembro, Lindbergh, estudante, pintado, caras pintadas. Quem fez os principais programas de segurança pública lá atrás foi Tarso Genro, ministro da Justiça, no tempo que eu era do meio ambiente. Então, como é que a gente deixou a direita se apropriar dessas bandeiras? Tem uma força eleitoral brutal. Então, eu acho que isso tudo que está acontecendo está na hora de nós retomarmos as bandeiras de combate à corrupção, não demagógica, não extremista, e de segurança pública, e recuperar para nós o que sempre foi nosso. Segurança pública eficiente, com investigação, com formação, com bom salário, e combate à corrupção, sim, fortalecendo o Ministério Público, fortalecendo os órgãos de investigação. A Polícia Federal está dando um show de bola, né? E vai continuar assim. Então, eu acho que politicamente está na hora de nós, da esquerda, da centro-esquerda, recuperarmos essas bandeiras, inclusive mostrando essa safadeza generalizada que você mostrou agora aí no programa. Muito bem, Mink.
Quer fazer algum comentário, Ana? Eu queria perguntar, Carlos Mink, é inevitável ter você aqui e não perguntar um pouco sobre os caminhos do Brasil nessa agenda ambiental, na preparação da COP, né, do ano que vem. Estamos preparados para organizar essa COP e conseguimos realmente influenciar aí nos rumos do mundo nessa agenda da mitigação dos campos climáticos, né, e das transformações necessárias para a sobrevivência desse planeta e da humanidade? Olha, Ana, eu acho que sim. Eu vejo em dois campos diferentes. Um é o campo prático da organização, que envolve o Estado do Pará, a Prefeitura, o governo federal está investindo nisso, há dificuldades, mas isso vai se superar. E depois eu entendi a tua pergunta no campo político, da política ambiental e do protagonismo. Veja, em 2008 a 2010, eu fui ministro do Meio Ambiente. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter meta de redução das emissões de carbono. Antes, só os países ricos tinham esses compromissos do tempo do protocolo de Quioto. Eu confesso que foi uma briga dentro do próprio governo Lula para eu conseguir convencer os outros ministros disso. Porque a tese é que quem tinha que assumir esses compromissos eram os países ricos, por causa que eles poluem muito mais, poluem há muito mais tempo e têm condições financeiras e tecnológicas de enfrentar, o que é verdade, é a chamada responsabilidade histórica. Agora, é claro que se Brasil, China, Índia, África do Sul, Rússia, nós não tomamos medidas, a gente vai ter que buscar outro planeta para viver, né? Então, convenci minha camarada Dilma, meu presidente Lula, e foi assinada essa lei, e o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter metas. Isso foi reconhecido na COP de Copenhague em 2009, há 15 anos atrás. Depois disso, já com a ministra Isabela, o Brasil foi protagonista na COP de Paris, que estipulou metas mais avançadas, e na COP da biodiversidade. Tem gente que não sabe, é que a COP da biodiversidade não é a mesma COP do clima, são duas diferentes. E o Brasil é um dos 8 países mega biodiversos, e nós tivemos grande protagonismo. A Isabela, que me sucedeu, é bióloga, né, funcionária de carreira do IBAMA, teve um grande protagonismo e o Brasil brilhou na COP da biodiversidade. Agora, depois do obscurantismo e negacionismo do bolsovírus, o bolsovírus diz que mudança climática é invenção do marxismo cultural. Então, ele saiu das convenções, ele anulou todos os programas de proteção da Amazônia, do Pantanal. Foi um desastre ecológico interno e externamente todo mundo falou o que está acontecendo. E por isso, com Marina Silva e Lula, um dos nossos motes, logo que começou o governo, eu participei da transição em novembro, dezembro de 22, do Grupo Ambiental, junto com Marina, Isabela, Jorge Viana, e um dos nossos motes, que Lula anunciou em bom tom, é: o Brasil voltou. E hoje mesmo teve um novo dado de queda do desmatamento na Amazônia. Então, a Marina, infelizmente, não tem apoio no Congresso, porque o Congresso tem uma maioria reacionária, uma maioria ruralista, que aprovou esse indecente marco temporal, mas a Marina, internacionalmente, é considerada demais, e o Lula está dando força a ela, e o Haddad está batendo uma bola com a Marina muito boa. Importante, a área financeira e a área ambiental. BNDES também, Mercadante está batendo uma bola redonda com Haddad e com Marina. E em relação às grandes propostas, inclusive para a região, América Latina e também para o mundo, as propostas do Brasil, que está à frente do G20 agora, presidindo, de combinar a questão do combate à pobreza e à exclusão com a questão ambiental, com a economia verde, com a transição energética, eu acho que isso está indo bem. É claro, para concluir aqui, que há uma distância entre a intenção e o gesto. Eu participei de várias COPs,
como ministro e como deputado, e os países ricos sempre se comprometem a colocar muitos recursos, né, nos fundos para os países em desenvolvimento conseguirem se desenvolver sem poluir, reduzindo emissões, também adaptação, que é uma linha diferente. Adaptação não é mitigação. Adaptação é quando você adota medidas para os países se adaptarem aos reflexos negativos que eles vão sofrer por causa das mudanças inexoráveis que irão acontecer. Aqui no Brasil, a gente fez a transposição e integração do Rio São Francisco, o maior projeto de adaptação do mundo, levando água para 7 milhões de nordestinos. O Nordeste é a região brasileira que mais vai sofrer, porque ela combina a vulnerabilidade social com a vulnerabilidade hídrica. No início, os ecologistas interpretaram mal. Disseram, não, o Rio São Francisco vai morrer nada. Se tirar 3% da água do São Francisco a 200 quilômetros da foz e levar para 7 milhões de pessoas, o que eu fiz quando era ministro, eu garanti o mesmo recurso da transposição para saneamento das cidades de Minas e Bahia que o São Francisco atravessa. Então, acho que o Brasil tem capacidade moral, tecnológica de influir. A ficha está caindo no mundo, porque os dias são cada vez mais quentes. No Brasil, você tem as inundações do Rio Grande do Sul, a seca na Amazônia, o incêndio no Pantanal. O que falta, Miguel e Ana, para cair a ficha? E, apesar disso tudo, continua havendo 28 projetos antiambientais e anticlimáticos tramitando no Congresso. Eu pergunto, essa turminha braba, quando isso tudo estourar de vez, eles vão fazer o quê? Será que eles já compraram um assento no foguete do Musk para outro planeta? Eu não sei. Agora, que a gente tem acúmulo tecnológico, de experiência, e acúmulo moral e ético para ter um protagonismo muito grande, eu não tenho dúvida. E que as condições climáticas estão tão graves que eu vejo que essa COP tem mais condições de diminuir a distância entre a intenção e o gesto e essas medidas serem efetivas. Miki, continuando então nesse tema, que é muito importante, mas levando ainda mais para o campo da política, você já abordou a questão política, mas você abordou a questão nacional, mundial, a COP. Eu queria uma reflexão sua sobre a questão do meio ambiente e as disputas municipais, né? Nos municípios, você tem grande parte da disputa pela preservação do meio ambiente, está no campo do município, o tratamento de lixo, o tratamento de esgoto, o tratamento das florestas urbanas, né? O verde urbano. Como é que você vê aí que está sendo discutido no Brasil a questão do meio ambiente nas cidades? Olha, eu acho que cresceu a percepção popular da questão ambiental, exatamente por isso, né? Mais calor, mais inundação, seca na Amazônia. Quem ia imaginar, Miguel, que a Amazônia, que é o lugar do mundo que tem mais água doce, ia sofrer uma seca dessas dimensões? Já está sofrendo e a gente não chegou no pior período da seca, que é meio para o fim de agosto. Então, eu tenho participado das campanhas aqui no Rio de Janeiro, né? E vejo que as pessoas estão mais preocupadas com isso. E posições que antes eram consideradas, eu me lembro, há 30 anos atrás, quando eu, Sirquis, Gabeira, Lucélia, falávamos desses temas, o pessoal chamava a gente de alucinado, exótico, né? Como a gente defendia os LGBTs também, nós éramos viado verde, né? Ou seja, fora da cena. Hoje não. Hoje não há um candidato viável com mais força, inclusive do centro-direita, tirando os negacionistas e bolsonaristas, não há um que não fale. Queremos sustentabilidade, mas genericamente. Mas algumas candidaturas, as da esquerda, sobretudo, né? Nós temos dialogado com a Maria do Rosário, temos apoiado aqui, por exemplo, em Petrópolis, tem uma coligação em torno do Bom Tempo. O Bom Tempo foi deputado, nós fizemos uma lei para preservar as encostas de Petrópolis. Então, aonde a gente criou unidades de conservação em Petrópolis, eu criei várias,
lá não morreu ninguém, porque tem lá as árvores, as raízes, você evita a favelização da encosta. Então, hoje em dia, a questão ambiental está ligada à questão da segurança das pessoas, de não morrer nas inundações. E quando a gente fala em cidade sustentável, a gente está falando de captação de água da chuva, de reciclagem do lixo, né? De diminuir os transportes poluidores, engarrafadores, e apostar mais em transporte sobre trilhos, ciclovia, barcas, integração dos modais de transporte. Tem um conceito interessante, que é o conceito do não transporte. O não transporte é quando você traz mais serviços e atividades para cada região da cidade. Isso diminui a necessidade de você se deslocar muito, que você perde horas do dia e vai poluindo, vai emitindo carbono. Então, hoje em dia, a questão ambiental está ligada à questão do transporte, habitação, saneamento, lixo, encostas. É o conceito da cidade sustentável do cidadão. Então, eu vejo com alegria, eu tenho sido chamado, inclusive, para ajudar a programas de candidaturas de esquerda e centro-esquerda de outros estados. O fato de eu ter sido ministro do Meio Ambiente, reduzimos a metade do desmatamento da Amazônia, criamos o Fundo Clima, o Fundo Amazônia. Então, chamam, e eu estou vendo com alegria, não só a esquerda e a centro-esquerda avançarem, como a percepção popular considerar mais importante questões ambientais do que considerava há 4, 8 ou 12 anos atrás, nas eleições municipais. Então, não é só dizer que vai botar asfalto, que vai tapar buraco, que vai armar a guarda municipal. As pessoas começam a discutir qualidade de vida, direito ao verde, direito ao ar puro. Isso está ligado à saúde. Como é que você vai ter saúde se a cidade está poluída e teu filho está respirando SO2 e tudo que é tipo de poluição? Então, essas ligações, né, de ambiente com saúde cresceram muito. Por exemplo, está visto que os agrotóxicos são uma das causas do câncer. A gente ingere o nosso veneno de cada dia no tomate e na alface, né? Está demonstrado que os plásticos jogados de qualquer maneira no meio ambiente contaminam os mares, os rios, os peixes, asfixiam as tartarugas, os golfinhos, e como entopem os canais, aumentam o risco de inundações exatamente das camadas mais pobres que ainda vivem ao lado dos rios. Então, eu estou otimista em relação ao maior peso das questões ambientais e como isso está sendo assumido de forma não superficial por várias candidaturas, sobretudo de esquerda, centro-esquerda, e algumas até de centro, que são aliadas da esquerda, como é o caso do Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro. Muito bem. Mink, quer fazer algum comentário, Ana? Não, quero agradecer muito essa oportunidade de a gente ouvir aqui o Carlos Mink, vários elogios aqui no nosso chat também, viu, Mink? O pessoal gosta muito. Agradecimentos pelos esclarecimentos aqui, a Célia, obrigada por esclarecer, Mink. Pessoal falando o seguinte, ó, também, Belém do Pará só se fala em COP30, e acho que este evento está sendo apropriado pelo capital. Quem falou foi Saletel Gomes. Daqui a pouco, vai começar passado o G20, a impressão que eu tenho, Mink, é que os olhos vão estar voltados realmente para a organização da COP30, né, no Brasil. Acho que a gente vai precisar te ouvir. Deixa eu te dizer uma coisa, comentando essa última postagem aqui. Tá. Eu vejo, não sei se vocês estão acompanhando, o pessoal das favelas, né, da Federação de Favelas, a própria CUFA, União da Confederação das Favelas, estão organizando uma participação das favelas de várias cidades do Brasil, da América Latina e do mundo na COP30. Os sindicatos começaram a discutir isso. Tecnologia limpa, saúde do trabalhador. Ou seja, a gente não pode discutir a questão do planeta
ignorando quem trabalha na fábrica, quem mora na favela, quem está no campo inalando agrotóxico. Né? Não pode ser uma coisa para inglês ver. E eu tenho sentido que, mais do que nas outras COPs, essas setoriais de favela, de trabalhadores, de agroecologia, o MST está jogando um papel nisso. Eu acompanho o MST há mais de 30 anos. No início, o MST não tinha essa vertente tão forte de sustentabilidade, agroecologia. Era mais ocupar, resistir, produzir. Terra, trabalho, emprego, comida. Agora não. O MST virou o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. O MST está de cabeça na questão do reflorestamento das encostas e da ideia da agroecologia. Então, eu tenho sentido que vai ser mais difícil o capital ou a burguesia, como falou aqui a última intervenção que você registrou. Eu tenho sentido também que a área popular e social está querendo se ouvir, ser ouvida e com propostas muito concretas. Deixa eu só ler um comentário aqui também, antes de liberar você, Mink, meu próximo convidado já está aqui, que é o Ricardo Berzolini. Opa, manda um abraço para o Berzolini, eu gosto muito dele. Aliás, o Berzolini e eu nos seguimos e comentamos mutuamente nossas postagens no ex-Twitter, no Instagram, e é um grande combatente, tem história. Berzolini tem história. Maravilha. Vou chamar ele aqui. Ele vai entrar aqui daqui a pouquinho, já está aqui no bastidor, está ouvindo você, mas é porque tem esse comentário, acho que é importante, porque é um pedido de um conterrâneo nosso aqui do Rio de Janeiro, né? Luiz Tito Velasco. Mink, ajuda aí o Rio Paraíba do Sul, a grande fossa do interior e a grande fonte de água da capital, em dezenas de cidades. Olha, ele tem toda a razão. O Rio Paraíba do Sul é o grande rio que atravessa o rio de ponta a ponta. A maior poluidora do Rio Paraíba do Sul é a CSN, de Volta Redonda. No passado, a gente fez uma análise dos peixes contaminados com benzopireno, piaus cascudos e lambaris, e mostrando que isso vinha dos altos fornos. A gente obrigou a CSN, quando eu fui secretário aqui, a assinar um TAC de 480 milhões para despoluir. Eram 47 ações. Fizeram várias. Não tem mais benzopireno, os peixes não estão mais tortos, mas continua o pó preto. A gente fez agora uma lei obrigando o INEA a voltar a monitorar o pó preto, que eles pararam de monitorar, inferniza aquela população. Mas o Rio Paraíba do Sul não é só a CSN. Recebe poluição de vários locais. Nós entramos com um projeto de lei que está avançando, rios de proteção permanente. Tem vários rios aqui no estado que, infelizmente, já estão tão contaminados, não tem mais peixe, a água já não serve mais para abastecimento, nem para turismo, para nadar, para divertimento. E aí, o que a gente quer é que vários rios, 12, não sigam os passos daqueles 18 que já estão completamente comprometidos. E o Rio Paraíba do Sul, você tem que reflorestar as margens. Nós temos uma lei de reconstituição ecológica da Mata Atlântica que prioriza reflorestar as margens dos rios, criando corredores florestais. Então, tem razão o nosso companheiro, temos que defender o Rio Paraíba do Sul, temos tido alguns avanços, mas falta muito mais. E creio que agora vão se juntar condições mais favoráveis a isso, porque Marina Silva e o governo Lula também estão dando recursos para essa recuperação. Maravilha. Mink, então só ler aqui um elogio para você, para se despedir, do Roberto Carlos Sampaio Guedes. Que maravilha ouvir uma pessoa esclarecida como o Mink. Morei desde criança no marco das três fronteiras, em Foz do Iguaçu, e sei o que ele fala. Uhum. Isso aí. E tem a Paula, Mink é espetacular. Isso aí. Obrigado, Olha, Mink. Eu queria aproveitar sempre para dizer, né, que eu conclamo todo mundo aqui a apoiar o Jornal da Fórum. Vocês, imprensa independente, jogam um papel que às vezes eu acho que nem vocês têm a noção disso. Tem pessoas que já estão fartas da imprensa ocultar, distorcer a grande imprensa. Sempre quando o Lula acerta uma coisa, mas, no entanto,
Todavia, e eu acho que essa oportunidade que vocês dão, né, para os intelectuais, os pesquisadores, os representantes da esquerda, da centro-esquerda, do movimento social, vocês criam uma tribuna de reflexão, de profundidade. Então, vocês estão de parabéns, a gente sempre tem que reconhecer, e vocês que estão acompanhando aí, vamos botar aí um dinheirinho para ajudar a sustentar a nossa imprensa alternativa, autêntica e democrática. Valeu, Mink, muito obrigado. Muito obrigada, Mink. Um beijo muito grande para ti.